No coração da floresta amazônica, onde a luz do sol raramente toca o chão e a névoa dança silenciosa entre as árvores ancestrais, existe um segredo que poucos ousam sussurrar. Uma presença antiga e invisível que vigia cada galho, cada folha, cada vida pulsante sob seu manto úmido. Dizem que quando a névoa se adensa e o silêncio torna-se quase absoluto, é o sinal de que o curupira da névoa está acordado. O guardião sombrio da floresta, um espírito tão velho quanto a terra, com olhos vermelhos que brilham na escuridão e pés que deixam rastros que desaparecem como fumaça. Esta não é uma história comum, nem uma simples lenda contada ao redor da fogueira. É um aviso para todos que pensam que podem explorar a natureza impunemente, pois o curupira da névoa não perdoa. Ele confunde, castiga e desaparece, deixando para trás apenas o eco de sua presença e o medo que nunca se vai. Prepare-se para entrar numa floresta onde a névoa não é apenas um fenômeno natural, mas uma arma viva, onde o caçador mais destemido pode se perder em um labirinto de sombras e vozes sussurrantes. Esta é a história do encontro entre um homem e a fúria silenciosa da natureza, a lenda que poucos sobreviveram para contar. A lenda do curupira, da névoa. No coração da imensa e úmida floresta amazônica, onde a luz do sol mal atravessa o dossel cerrado e a névoa parece viver e respirar, existe uma lenda que poucos ousam contar em voz alta. É a história do curupira da névoa, um ser ancestral, guardião da mata, que se move entre as sombras e se esconde nas brumas, pronto para castigar aqueles que ameaçam a vida selvagem. Mas este curupira não é apenas uma figura de cabelos, vermelhos e pés virados para trás. Ele é muito mais. Um espírito sombrio, quase etéreo, envolto em névoa, cujos olhos vermelhos brilham como chamas na escuridão. Essa é uma história de terror e mistério, de respeito e medo, que começa numa noite como poucas na floresta. Era uma noite em que a lua cheia e brilhante parecia não perturbar o silêncio sufocante da mata. Uma névoa espessa descia, rastejando entre as árvores, envolvendo tudo numa capa cinza e úmida. Os aldeões da região já conheciam esse sinal. Quando a névoa vinha assim, os antigos diziam que o curupira estava acordado, vigiando, observando, esperando. Mas naquela noite, o jovem Tainá, um caçador orgulhoso e cheio de ambição, ignorou os avisos dos mais velhos. Ele queria provar seu valor, caçar uma presa rara que ninguém havia conseguido naquela temporada. Armado com seu arco e flechas, partiu para a mata, determinado a desafiar o destino e a própria lenda. Passos firmes, coração batendo acelerado, ele adentrou a floresta que parecia respirar em sua volta. O que Tainá não sabia era que sua jornada seria muito mais do que uma simples caçada. Seria um teste cruel da própria sanidade e coragem. À medida que ele se embrenhava no mato, a névoa começou a crescer, formando redemoinhos ao seu redor. Sons estranhos ecoavam entre as árvores. O assobio do vento, o roçar de folhas secas, o grito distante de um animal. Mas havia algo, mais algo que não pertencia a nenhum som natural. Olhos vermelhos, pequenos e brilhantes, observavam cada movimento do jovem caçador. Era o curupira da névoa, uma entidade quase invisível, que usava a própria névoa para confundir, prender e punir. Diferente da versão comum, este curupira parecia feito de fumaça e sombra, sua pele quase transparente, fundindo-se com a névoa ao seu redor. Seus pés eram tortos, virados para trás, mas deixavam rastros que desapareciam como se nunca tivessem existido. Pegadas fantasmas para enganar os incautos. Tainá sentiu o ar ficar mais frio, a névoa mais densa, e percebeu que não estava mais só. Tentou ouvir seu próprio coração, mas só conseguia captar os ruídos da floresta, que agora pareciam zombar dele. Passos que não eram seus surgiam de todos os lados, vozes sussurrantes chamando seu nome. Sombras que se moviam e sumiam. O caçador tentava se orientar, mas a mata se transformava em um labirinto sem fim, cada árvore parecendo se mover para fechar seus caminhos. Então, no meio daquele turbilhão de confusão, a figura do curupira da névoa apareceu. Surgiu primeiro,
como um borrão na névoa, depois tomou forma. Um ser esguio e alto com olhos vermelhos que queimavam na penumbra. Uma aura fria e ameaçadora que parecia sugar o calor do ambiente. Ele não precisava falar. Sua presença já era um aviso. Com seus pés girando lentamente para trás, criou um redemoinho de névoa ao seu redor, fazendo o chão tremer e as árvores se inclinarem como se o próprio ar estivesse sob seu comando. Tainá tentou fugir, mas seus pés estavam pesados como se a floresta o tivesse preso com raízes invisíveis. O Curupira o cercou e, numa voz profunda que parecia vir de dentro da terra, falou: "Quem destrói a vida será destruído pela floresta." O caçador, dominado pelo medo, caiu de joelhos. A névoa se fechava cada vez mais, e a floresta parecia ganhar vida. Raízes surgiam do chão, galhos se estendiam para prendê-lo, e sombras se transformavam em criaturas grotescas que rodeavam o jovem, forçando-o a encarar a verdade que sempre negara. A floresta não era apenas um lugar de caça, mas um organismo vivo, protegido por forças que ele jamais poderia entender. Durante horas, talvez dias, pois o tempo parecia ter desaparecido, Tainá ficou preso naquele pesadelo, sofrendo visões de destruição e renascimento. Viu aldeias queimadas, rios poluídos, animais feridos e chorando, mas também viu a força da natureza se renovando, florescendo após a tempestade, o ciclo da vida e morte seguindo seu curso sagrado. Quando finalmente a névoa começou a se dissipar e o primeiro raio de sol tocou as copas das árvores, o jovem foi encontrado pelos aldeões, perto de um rio, pálido e desorientado. Seus olhos, antes cheios de orgulho, estavam vazios, como se uma parte de sua alma tivesse ficado perdida na floresta. Ele mal conseguia falar, mas a mensagem era clara. O Curupira da névoa não era apenas uma lenda, mas uma advertência viva. Desde então ninguém mais se atreveu a desafiar a névoa ou a entrar naquela parte da floresta durante as noites de neblina. A lenda se espalhou, cresceu e se transformou numa história de respeito e temor. O Curupira da névoa é o protetor sombrio da floresta, o guardião invisível que usa o poder da névoa para punir os que destroem o sagrado equilíbrio da vida. Ele não é apenas um monstro ou um espírito vingativo, é a própria floresta, viva, consciente, pronta para lutar com a força dos seus ancestrais e da própria terra. É um símbolo do mistério, do poder e da fragilidade da natureza. Um lembrete de que, mesmo em meio à escuridão e ao medo, a vida sempre encontra um jeito de proteger a si mesma. E assim, a névoa voltou a se dissipar, carregando consigo o Curupira que desapareceu como um fantasma na floresta. Tainá, o caçador que ousou desafiar o guardião, jamais foi o mesmo, marcado para sempre pela força invisível da natureza que protege seus mistérios com garras silenciosas. A floresta voltou a respirar, imponente e eterna, e a lenda do Curupira da névoa se tornou um aviso sussurrado por gerações. Respeite a terra, ou seja, consumido por sua própria escuridão. Se você sentiu o frio da névoa, o peso do medo e o poder da floresta, não deixe essa história morrer aqui. Inscreva-se no canal agora para ouvir outras lendas sombrias e mistérios que desafiam a razão. E mergulhe conosco em mundos onde o desconhecido reina absoluto. Ative as notificações, porque a próxima aventura pode estar mais perto do que você imagina. E aqui, cada história é uma viagem que vai mexer com seus sentidos e sua alma. Não perca, o mistério continua, e você não vai querer ficar de fora.